Vamos falar novamente com a repórter Helena Gorriti. Você viu que ontem a Assembleia aprovou um projeto que permite a criação de 307 cargos comissionados no Ministério Público Estadual. Você acabou de ouvir os argumentos do Ministério Público. Mais uma vez, nosso agradecimento ao Ministério Público pela presença, dizendo que é preciso fazer isso, tem que contratar porque tem muita gente se aposentando. Isso vai favorecer o cidadão. Essa é a opinião do Ministério Público. O deputado estadual Sérgio Majestic votou contra o projeto. Vamos ouvir o outro lado então, ele está com a Helena Gorriti. Isso, Mário, lembrando mais uma vez que esses dois projetos foram aprovados em regime de urgência no penúltimo dia antes do recesso parlamentar. Daqui a pouco a Assembleia para e agora isso segue para a sanção ou não do governador Renato Casagrande. O deputado Sérgio Majestic, do PSL, já está aqui do meu lado, foram um dos 4 deputados que votaram contrários. PSB, desculpa. Danilo Baense também do PSL, Capitão Assunção do PSL e Irine Lopes do PT, que também votaram contra esse projeto. Deputado, bom dia, muito obrigada pela presença. Por que o senhor foi voto contra? Olha só, a gente vive um momento de muita desconfiança e de uma falta de credibilidade muito grande das instituições públicas. Então, assim, a gente deveria não perder uma única oportunidade de mostrar mais credibilidade, não fazer o contrário. Primeiro que o pedido de urgência desse projeto por si só, a meu ver, já é um absurdo, porque veio esse e outras pautas bombas para ser votado no apagar das luzes do primeiro semestre legislativo, que não dá tempo de você aprofundar, de você entender, de você questionar mais, discutir, da sociedade participar dessa discussão, porque é ela que vai pagar a conta no final de tudo, né? E nós não entendemos mesmo. Assim, primeiro que eu fui contra o regime de urgência e votei contra o projeto. Por quê? Esse projeto, criando 307, com os 200 já existentes, o Ministério Público vai passar a ter mais de 500 cargos comissionados. Vai ter mais comissionado do que profissionais efetivos. E de livre indicação. Um dos problemas que nós temos hoje nas instituições públicas, e isso inclui a Assembleia Legislativa, é o excesso de comissionados sem um regramento claro de quem são esses comissionados. Então, assim, vai haver um processo seletivo justo, democrático, onde todo mundo pode participar? Não vai. O Procurador-Geral diz que está faltando promotores no Estado. Então, assim, comissionados vão poder substituir, se o problema é a falta de promotor, um promotor respondendo por 3 comarcas, eu não sei mais o quê. Não é possível entender isso, né? Sobre a economia que ele justifica. Não existe economia. Desculpe, assim, com toda, né, peço desculpa ao Pedro, mas não existe economia. Por quê? Os cargos que estão sendo extintos, eles não estão ocupados nesse momento por ninguém. Vagos. Estão vagos, exatamente. E são pessoas, em grande parte, que estão aposentadas ou estão recebendo da Previdência. Quando se diz, nós vamos economizar, vai ter um aumento de gasto, na verdade, de quase 30 milhões anuais. Então, assim, é chamar a população de ingênua, dizer que esse projeto traz economia de fato. Não, mas daqui a pouco 20, 30 procuradores vão se aposentar e não sei mais o quê. Mas a Previdência do Ministério Público, ela tem um rombo também. Mesmo quando as pessoas aposentam, isso significa custo também para a sociedade. Não há economia nisso, né? Agora, deputado, por que Sérgio Majestic do PSB? Deputado, por que apenas 4, então, votaram contrários aqui? Não houve discussão? O senhor disse que foi o único que foi à tribuna. Por que não tem entendimento dos deputados se pronunciarem? São nossos representantes, terem entendimentos tão diferentes? Olha, é uma coisa que eu sempre digo, eu vejo que existe, às vezes, uma relação altamente promíscua entre instituições públicas, poderes, órgãos públicos, etc. Quando um projeto como esse chega aqui, que todo mundo sabe que vai causar polêmica, é porque já está tudo combinado com alguém para esse projeto ser votado. Né? E aí parece-me que há, às vezes, uma troca de gentileza, né? Então, hoje a Assembleia acata ali um pedido, amanhã depois o Ministério Público acata um pedido da Assembleia, porque só assim dá para explicar isso, porque assim, ainda que, vamos imaginar que esse projeto fosse necessário, que tudo isso tem justificativa, que a gente possa explicar muito bem isso para a sociedade, por que não esperar até agosto, de tal forma que a gente tivesse um prazo maior para entender profundamente isso, para ver se não existe uma outra solução. Então, quando se faz isso e se vota atropelado dessa forma e ninguém fala nada, é porque já está combinado e porque muito claramente não dá para explicar o inexplicável.
Eu quero aproveitar a presença do deputado para falar de um outro assunto, mas antes, de um outro relatório que foi extinto aqui também na casa, mas antes, eu quero a sua opinião sobre esse auxílio, esse 13º auxílio no momento que a gente enfrenta uma crise ainda econômica, 13 milhões de desempregados, muita gente sem sequer salário, muitos outros na informalidade. O Ministério Público pede à instituição desse 13º de R$ 1.200, mais ou menos, sendo que é o terceiro reajuste também que já tem nesse auxílio. Como é que vocês veem isso? É um absurdo, né? Também incorpora nesse projeto a ampliação do recesso de final de ano, né? Do dia 20 de dezembro até o dia 6 de janeiro. E você vê o próprio Ministério Público tentando driblar a lei de responsabilidade fiscal. Por quê? Você entende, nós estamos no limite, não dá para dar aumento. Então, eu crio um 13º. Isso é salário indireto. Não conta como despesa remuneratória, então não entra nessa ameaça da lei de responsabilidade fiscal, mas é salário indireto, né? É custeio, aumenta o custeio, quer dizer, e qual é a outra categoria que tem ticket de alimentação de 13º? Então, nós acabamos com o gatilho automático de aumento anual, então quer dizer, é tentar enganar, né, na verdade, porque você não tá economizando nada e criando algo que, a meu ver, é um absurdo. O senhor Ivo justificou que quisera ele que isso se estendesse aos outros trabalhadores, que todo mundo tivesse o mesmo direito, algo que nunca vai acontecer. Exatamente. Por exemplo, eu que sou professor e defendo muito a questão da educação, o ticket de alimentação de um professor é R$ 170. Né? E não tem 13º de ticket de alimentação. Então, assim, é algo completamente fora de hora, é algo que desgasta também a Assembleia Legislativa, porque um fato é você imaginar assim, eles mandaram isso no apagar das luzes. Outro fato, por que a Assembleia aceita isso? Aquilo que eu disse, é porque essas coisas já estão combinadas com o governo, com não sei quem, com A, B e C, porque do contrário, obviamente, não seria votado dessa forma. Deputado, vou aproveitar a presença do senhor. Tem a matéria hoje no Jornal A Gazeta, página 16, que a manchete diz o seguinte, Mário e Tati: a Assembleia abre brecha para servidor fantasma. Por que isso? Porque os servidores aqui, os deputados, a maioria, aprovaram o fim daqueles relatórios que os servidores que deveriam fazer para mostrar que realmente trabalham aqui, que atividades estão exercendo. Agora eles não precisam mais fazer esses relatórios, poderão inclusive estar em outros trabalhos, em outras atividades. Como é que foi isso, deputado? Explica para a gente. Então, esse é um outro absurdo aí, né, da questão interna da Assembleia Legislativa. Por quê? Pelo regulamento atual, os assessores, quem tem assessor externo, eu jamais tive, quem tem assessor externo tem que apresentar relatórios mensais de quais são as funções desses assessores. Até há pouco tempo surgiu um escândalo aí de um assessor externo que ia em aniversário, ia em missa. Provar que estão de fato trabalhando. Exatamente. Que papel já aceita tudo, já é uma forma tênue de você fiscalizar alguma coisa. Agora, pela mudança que houve aqui com esse projeto ontem, os deputados ficam dispensados de apresentar esse relatório. E junto com isso também se extinguiu um dispositivo que dizia que o assessor externo ele não pode ter outra função. Quer dizer, se extinguiu quer dizer que o assessor externo também pode ter outro trabalho se quiser. Agora eu quero ver o posicionamento do Ministério Público em relação a isso. Será que vai ser uma troca de gentileza? Então, olha, o Ministério Público agora faz vista grossa em relação a isso, porque nós aprovamos aqui, nós não, porque foi contra o meu voto, aprovamos ali um projeto que era de interesse do Ministério Público. Não é demais dizer, então, que abre realmente brecha para um servidor fantasma, já que ele não precisa comprovar nenhuma atividade dele, nenhum trabalho dele que ele está exercendo. Eu acho que já abria antes. Porque, na verdade, quem fiscaliza efetivamente isso? Vale o relatório que se apresenta. Então, alguém vai lá conferir, ver se esse funcionário fez isso, se ele está fazendo aquilo que ele está dizendo, já abria antes, né? Agora, sem isso, quer dizer, nós vamos na contramão daquilo que nós deveríamos estar fazendo. Nós deveríamos estar aperfeiçoando os mecanismos de fiscalização e prestação de conta para a sociedade. Quer dizer, aquilo que eu disse, foi uma série de pautas bombas votadas no atropelo, porque tudo foi votado em regime de urgência, né? E coisas que não interessam à sociedade, muito pelo contrário, coisas que causam custo à sociedade e que ainda o preço do desgaste disso para as instituições, que é pior, porque esse desgaste está, né, ele é ruim, ele está enfraquecendo a democracia e nós deveríamos estar na contramão disso, né?
É isso, deputado. Muito obrigada também pela sua presença. O deputado aí esclarecendo, resumindo, pautas bombas aprovadas aí no apagar das luzes, um atropelo, segundo o deputado Sérgio Majestica do PSB, que, claro, compromete aí a imagem dessas instituições, segundo o deputado, já que vai na contramão dos interesses de muitos trabalhadores brasileiros, bem diferente da realidade de tantos trabalhadores, né, Mário? Tati, como disse o deputado, de um professor, de um policial militar, de tantas outras categorias que não tem nem sequer 13º, ainda mais 13º alimentação agora. Volto com vocês aí, Tati, Mário Bonella. Agradeço, Helena. Agradeço também ao deputado Sérgio Majestica. Você entendeu essa última agora? Num tempo que se defende transparência, zelo com o dinheiro público, para que se tenha contas em dia aí no Estado, tem dinheiro para nada. Tem dinheiro para construir estrada, para reformar, não tem. Para contratar médico, não tem dinheiro. Aí os deputados, cada um já tem direito a 18 assessores. Alguns desses assessores poderiam fazer atividades externas. Não precisam ir na Assembleia bater ponto. Para que bater ponto? Atividade externa. Mas tinha que apresentar um relatório lá por escrito. Olha, minha atividade externa desse mês foi essa. Ele argumentava lá. Agora nem isso precisa mais. Qual é a atividade externa? Não sei. Contratei assessor 15 em atividade externa, vai receber o salário. É você que paga essa conta. É dinheiro público. E foi isso que foi aprovado ontem na Assembleia. A atividade externa não precisa ter nenhum tipo de comprovação, mesmo que se for a justificativa do próprio funcionário. Era aceito assim. Já era pouco tolerável demais. E agora nem precisa. Não precisa justificar nada, não. O importante é contratar 18 assessores, a atividade externa e o cidadão pagando a conta. Quer dizer, se o cidadão for contratado, o assessor para atividade externa, e quiser estudar, ele pode estudar na hora lá do trabalho. Ninguém vai dizer nada. Se ele for contratado para atividade externa, ganha o salário dele e viajar, pode viajar. Quem é que vai dizer que não pode? Ninguém controla, não tem mais controle. Isso foi aprovado na Assembleia.